Esse vídeo é pra você que cansou de ser bonzinho, que cansou de tentar fazer tudo para que o ambiente, para as pessoas fique bom, que tentou sempre agilizar o lado de algumas pessoas, que tentou sempre fazer o melhor para as pessoas e no final sempre foi retribuído com ingratidão, ou sempre achou que foi retribuído com ingratidão, nunca recebeu nada em troca. Esse vídeo é para você que acha que sempre está entregando mais do que está recebendo. Eu posso te afirmar isso, que esse vídeo é para você, porque eu fui uma pessoa assim e eu deixei de ser bonzinho já faz algum tempo. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os benefícios que eu adquiri com essa atitude de deixar de ser bonzinho, entre aspas, claro, porque você não vai deixar de ser literalmente bonzinho, você não vai se tornar uma pessoa má, mas você vai tomar algumas atitudes, claro, se você aceitar fazer o que eu fiz, para transformar essa ideia errada de que ser bom você proporcionar algo bom para outras pessoas e não para você mesmo, e mudar essa ideia e começar a pensar em você em primeiro lugar. Porque, em primeiro de tudo, a sua Bíblia que você tem aí, se você não tem, a minha Bíblia também fala que para amar o próximo, para fazer o melhor para o próximo, primeiro a gente tem que fazer o melhor para nós mesmos. Não tem como a gente amar o próximo sem se amar primeiro. Então, a ideia de ser bonzinho e proporcionar o melhor para o próximo, sem pensar em você primeiro, falha e você está indo contra o seu manual, que é a Bíblia, o nosso manual de vida, ok? Então nesse vídeo você vai entender quais foram os benefícios que eu adquiri tomando a atitude de parar de ser bonzinho e como você pode também replicar isso na sua vida. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como você pode fazer isso também. Basicamente, contando um pouco do que eu vivi nesse tema, eu era uma pessoa que sempre pensava em que o próximo merecia uma ajuda que talvez eu não merecesse. Por que disso? Porque eu sou uma pessoa que tive que amadurecer muito rápido, tive que começar a cuidar de pessoas muito rápido na minha história, por conta de problemas pessoais que não vem ao caso contar, mas na minha vida eu tive que amadurecer muito rápido. Então, se você é uma pessoa que tem esse pensamento de sempre proporcionar algo bom para as outras pessoas sem pensar em você mesmo, você possa ser que você também tenha vivido isso na sua infância, você teve que amadurecer mais rápido para ser responsável mais rápido e isso te adiantou um tempo que não era necessário e fez com que você criasse esse senso de que você tem que ser o protetor, você tem que ser o provedor em todos os momentos, você não pode ser cuidado, você tem que estar sempre forte. Isso é muito ruim e entra numa questão psicológica, porque essa pessoa, ela se anula, ela se autoanula, para ela não tem mais direito de nada, ela tem que estar sempre forte, tem que estar sempre dura ali na questão, porque todos precisam dela. É uma coisa que está incutida dentro da mente dela, do subconsciente dela, e isso faz com que ela se auto-sabote. Então, geralmente, a pessoa que tem esse pensamento de ser bonzinho, de ser bom o tempo todo para todo mundo, ela tem esse problema, ou ela teve que amadurecer rápido demais, ou é fruto de algum trauma que ela passou. Alguma coisa fez com que ela criasse esse sentimento de ser bom o tempo todo. Por que eu falo isso? Porque não tem como uma pessoa ter esse pensamento, não ter passado por algum trauma, ter passado por algum problema. Porque isso não é um pensamento saudável, você se anular para que outra pessoa esteja bem. Como eu disse para você, na sua Bíblia está dizendo que para amar o próximo, você precisa se amar primeiro. É um mandamento, você tem que se amar para amar outra pessoa. Não tem como você amar outra pessoa se você não tem uma regra para você mesmo. Você não vai ter uma base do quanto você tem que amar outra pessoa. Por isso que isso faz com que a gente se anule, porque a gente não tem uma regra firmada baseada na gente. Quando uma pessoa ela não se ama, ela não sabe como ela pode amar outra pessoa, porque ela não tem uma regra criada dentro dela mesma. Essa questão de se amar também vem da criação. Então, eu acho que quase todos os problemas que a gente tem hoje, adultos, né, foram problemas criados na nossa infância, na nossa criação. Não estou dizendo que os pais estão errados, mas que eles também não estão livres de terem tido problemas na criação deles. Isso é uma coisa que passa de geração para geração. Mas basicamente, eu estudando e olhando para minha vida, para a vida de outras pessoas, eu vejo que a maioria dos problemas que um adulto tem, problemas esses mentais, problemas psicológicos, traumas e tudo mais, foram problemas criados e acometidos na infância, problemas provenidos de traumas,
problemas provenientes como esse que a gente está tratando aqui nesse vídeo, de ter que amadurecer cedo demais, que por exemplo foi o meu caso. Então, eu vejo isso, que os problemas que começam a aparecer na vida adulta foram problemas que já existiam na infância e que estavam incubados ali e nasceram, a gente pode dizer assim, na fase adulta, quando algum gatilho foi visto ali, foi executado. E no meu caso, como a gente está falando aqui, eu estou falando primeiro do meu caso, era um problema que vinha comigo diariamente, porque eu sou eu tenho 2 irmãos, eu sou o irmão mais velho, e então eu tenho esse papel também a gente pode pôr entre aspas, ajudar a criar meus irmãos mais novos, de ajudar a cuidar ali e tal. E isso, por eu ser o irmão mais velho, e isso sempre teve uma decorrência desde o início, de quando eu me entendo por gente, sempre cuidando ali. Isso criou na minha mente que eu tinha sempre que estar forte para eles. A gente pode usar esse exemplo, não só no exemplo dentro de casa, mas a gente pode usar esse exemplo, fora também. Mas dentro também, a gente pode usar esse. Então eu sempre tinha que estar ali forte, sempre tinha que estar bem, não podia mostrar fraqueza. E esse é outro ponto terrível desse problema, que a pessoa ela não pode demonstrar fraqueza. Então, como que ela faz isso? Como que a mente dela inconscientemente faz para esconder essa fraqueza? Porque a gente sabe que ninguém é super-herói, todos temos fraquezas. Mas a pessoa, ela cria uma fortaleza dentro da mente dela que faz ela acreditar que ela não é fraca. Aí que tá o problema. Inconscientemente ela acredita que ela não é fraca, que ela não tem fraqueza. Isso faz com que ela simplesmente anule os sentimentos, as emoções dela. Então essa pessoa ela começa a não sentir tristeza, por exemplo, não porque ela não é triste, mas porque ela anula o sentimento da tristeza. Então ela começa a anular todos os sentimentos e emoções dela. Isso faz com que ela comece a virar um zumbi ambulante. Porque ela não pode sentir nada, ela não pode se emocionar com nada, ela tem que ser sempre forte, sempre dura ali, uma pedra, literalmente, porque muitas pessoas dependem dela. É isso que a mente dela cria ali para fazer ela acreditar nisso, fielmente. E isso, conforme vai passando o tempo, é uma mentira tão acreditada que começa a se passar como verdade. Então ela começa a pensar o quê? Não, realmente, eu não posso me sentir triste, eu não posso chorar. E isso mais nos homens, né? Essa questão do choro, por exemplo, que sempre tem aquela frase que homem não chora. Então isso nos homens é mais forte do que nas mulheres. Claro que nas mulheres também existem casos assim, mas nos homens é mais forte porque isso vem da criação da parte masculina ali, do pai, que o pai sempre foi forte e o filho se espelha e isso vai criando uma reação em cadeia, vai passando de geração para geração e todas as famílias geralmente tem esse padrão de que os filhos espelham nos pais esse padrão de ser uma pessoa forte, de não chorar, de não se sentir triste, ter que estar sempre ali forte. Não é algo ruim, não é algo ruim 100%, porque isso faz com que sejam criados homens fortes, mas isso a longo prazo, isso atrapalha na vida desse adulto, desse homem lá na frente, né, por questão de relacionamento, por exemplo, quando ele for entrar em um relacionamento, se, por exemplo, a esposa, no caso do homem, se a esposa dele, a mulher dele for uma pessoa tratada nessa área, vai ser um problema, vai gerar discussão, porque daí esse homem ele não vai conseguir transmitir sentimentos, não vai conseguir transmitir emoções, não vai conseguir amar verdadeiramente, então isso vai gerar atrito ali no relacionamento dele, pode ter certeza que relacionamentos acabam por conta disso, porque uma pessoa não se sentir amada verdadeiramente, né, por outra pessoa, faz com que quebre esse vínculo ali do relacionamento. Mas voltando aqui, sempre é um problema que se vem da infância. Então eu só tô te posicionando aqui para você entender se você tem esse problema, para você entender de onde veio isso. Então possivelmente veio da sua infância e você guardou isso por muito tempo. E agora você está sofrendo, infelizmente, as consequências desse problema, de ter escondido isso por tanto tempo. E agora isso está vindo à tona e muitas vezes as pessoas entram em desespero porque elas começam a sentir. Começa a vir, em algum momento a conta chega. Porque
Mas também não é uma coisa que bate o martelo e você tá fadado a ficar assim pro resto da vida, é uma coisa tratável. E agora, depois da gente ter ambientado tudo isso, você ter entendido o que é esse problema e de onde veio, agora a gente começa a tratar ele. Como eu disse pra você, eu tratei ele, estou tratando até hoje, tive problema com isso, entendi de onde veio e agora eu vou te passar o que você pode fazer para começar a tratar isso. Basicamente, eu tenho minha anotação aqui, eu até construí eu desenhei um palácio, porque a ideia aqui é ter uma mente blindada, né, uma mente, um palácio mental, que eu gosto de chamar, né, e até esse caderno aqui é um bloco de notas, de anotações, onde eu dei o nome de palácio mental, onde eu basicamente passo tudo que está aqui dentro para cá, e depois eu leio isso e vejo como que está a minha mente, porque, fugindo um pouquinho do assunto, mas não tanto, você tem que se conhecer, e tá totalmente dentro do nosso tema aqui, tem que se conhecer muito, porque é você e você. É você e você. Poucas pessoas estão inseridas no seu círculo social a ponto de te conhecer minimamente como você se conhece, porque nunca uma pessoa vai conseguir conhecer você 100%, porque às vezes nem a gente se conhece 100%. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova sobre a gente. Mas você e você tem que estar. Quando eu falo você e você, é você e, né, sua mente organizado. Você tem que estar muito organizado. E ter um bloco de anotações, um palácio mental, como eu gosto de chamar, é uma ótima oportunidade de você saber o que está passando dentro da sua mente. Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente entra no automático e a gente esquece que nós temos que nos cuidar, certo? E fazendo isso, você passa para uma folha o que está dentro da sua mente. E depois que quando você vai ler, você vê que você tem coisa que você escreve que você nunca parou para pensar. E você escreveu, ou seja, estava dentro de você, estava dentro da sua mente. Você passou para a folha e você vai ler e você, por exemplo, essa anotação que eu fiz, onde eu disse aqui que eu ia parar de ser bonzinho para as pessoas, né, entre aspas, é claro, eu coloquei, sempre colocando entre aspas, você não vai se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa mal, longe disso. E parar de receber em troca farpas, desdém, por conta de eu ser bonzinho em demasiado, né, demais. E começar a organizar a minha mente, começar a tratar os meus vícios, começar a tratar os meus traumas, os meus problemas, porque eu estava colocando na minha frente outras pessoas. Tudo bem que eram pessoas próximas, lógico que eu nunca ia colocar outras pessoas na minha frente que eu não conheço, que por acaso às vezes aconteceu, mas eu estava colocando na frente dos meus sonhos, dos meus desejos, os sonhos e desejos de outras pessoas. E isso não faz sentido, porque às vezes a outra pessoa nem sabe que você está fazendo isso. Muitas vezes eu ajudei pessoas que até hoje não sabem que eu ajudei. E nunca me retribuíram. Claro que eu não fiz para ser retribuído, mas nunca me retribuíram e nem sabe que eu ajudei. E às vezes eu deixei de fazer algo por mim para fazer pela pessoa e a pessoa nem sabe. Eu melhorei, às vezes eu ajudei aquela pessoa, eu melhorei a vida dela e ela nem sabe. Para ela tanto faz, tanto fez, ela nem percebeu. Então, eu anotei, então nesse dia, foi um dia 27/8, 27/8, isso. Eu anotei e falei, poxa, depois eu li, claro, né? Anotei primeiro, nem percebi, anotei e depois eu li. E eu falei, realmente, eu tô passando do limite nessa área. Porque é uma coisa também que para o qual eu fui chamado de ajudar o próximo. Mas como eu sempre vou bater nessa tecla, para você ajudar o próximo, você precisa se ajudar primeiro. Não tem como você atravessar uma pessoa por uma ponte sem antes você certificar que aquela ponte não vai cair. E essa analogia é bem interessante, porque primeiro você precisa ter certeza que aquela ponte vai aguentar o peso daquela pessoa, porque senão você, ao invés de ajudar essa pessoa, você vai atrapalhar ela, você vai derrubar ela de cima da ponte, porque você não tinha certeza se a ponte ia aguentar ou não. Então, primeiro você tem que ir passar pela ponte para ver se aquela ponte aguenta, assim, e aí depois você fala para a pessoa passar. Então, não tem como você facilitar a vida do próximo sem primeiro ter a sua vida 100% ali correta, facilitada, estruturada. Então é esse o ponto. Primeiro você precisa se conhecer,
Você precisa saber do que você gosta, do que você não gosta. Você precisa saber o que te irrita, o que te deixa feliz. Você precisa entender as suas emoções, em qual momento você está mais triste, em qual momento você vai estar mais estressado, o que te estressa demais, o que não te estressa. Você precisa se conhecer, você precisa ter uma base estruturada sobre você mesmo, para você ter ali um certificado de que você vai conseguir ajudar uma outra pessoa sem te afetar, sem você se diminuir, sem você te deixar para trás. Então, você precisa se conhecer para começar a ajudar. E eu creio, eu tenho para mim que todos nós temos um chamado para ajudar o próximo. Eu creio, a minha crença, o meu pensamento é que todos nós estamos na Terra para facilitar a vida do próximo. É o que eu acredito, é o que eu vejo na Bíblia, é o que eu leio na Bíblia. Em vários textos da Bíblia diz isso, em que a gente está na Terra para facilitar e ajudar o próximo. E se a gente está na Terra para isso, se eu acredito nisso, não tem lógica eu tentar ajudar um próximo se eu estiver pior que o próximo. Estava tendo uma conversa ontem com uma conhecida e ela me disse isso. E é totalmente o que eu acredito, mas ela não sabia disso, mas ela falou, ela confirmou pra mim uma coisa que eu já sabia, que eu já pensava. Ela falou bem assim, não tem como eu querer ajudar uma outra pessoa se eu tiver pior que aquela pessoa. Não faz sentido, isso é hipocrisia. E o pior sentimento que existe é você saber que você é hipócrita, que você tá ajudando uma outra pessoa em uma área que você não tratou ainda. Ou seja, eu tô ajudando uma pessoa a se livrar de um vício que eu não me livrei ainda. É basicamente isso. Tô ajudando uma pessoa a se libertar do cigarro, sendo que eu fumo. Vocês conseguiram compreender? Então, o que precisa ser feito para deixar de ser bonzinho e passar a se colocar em primeiro lugar? Basicamente isso, você precisa se conhecer, e uma coisa muito primordial, muito essencial que você precisa fazer é passar a ler isso aqui, a Bíblia. Não tem como você se conhecer sem ler isso. Aqui dentro tá tudo que você precisa saber para se conhecer. Tá aqui dentro. Tá aqui. E se eu posso dar uma dica para você sobre a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, é ler Provérbios. Se você ler Provérbios, já vai... Você nem precisa... Eu não posso falar isso, não queria falar isso, mas você nem precisa ler mais. Claro que você vai querer ler depois de você ler Provérbios, você vai ter gosto, e eu oro para que Deus crie esse desejo no seu coração. Mas você lendo Provérbios inteiro, claro, e Provérbios eu acho que tem 31 capítulos, se eu não me engano. Então é um capítulo por dia do mês. Se você ler o mês inteiro um capítulo, você vai ver que a sua mente já vai começar a mudar. Porque Provérbios já é basicamente o manual, a Bíblia é o manual completo e Provérbios é a recapitalização de tudo. Então Provérbios vai dar um norte para você começar a se entender, começar a se conhecer. Então se eu posso te dar uma dica é essa: leia Provérbios, comece a ler um capítulo por dia, ou se você quiser ler inteiro num dia só, vê o que você faz. Mas só dá uma chance. Eu falo isso com um critério porque eu faço isso, né? Fiz e faço. E sei o quanto isso muda a vida de uma pessoa. Sei o quanto a Bíblia ajuda. Correto? Então, se eu posso te dar uma dica é essa. Então, se conheça. Essa é a chave principal desse vídeo. Passe a se conhecer para que você saiba como você pode contribuir para a vida de uma outra pessoa. Não tente ajudar alguém sem antes se ajudar primeiro. Certo? Então eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luz, tenha te ajudado em alguma questão que você estava precisando. Espero que tenha chegado a você no momento certo. Se eu te ajudei em alguma coisa aqui, por favor, deixe o seu like para que o YouTube entregue para as mais pessoas. Eu faz pouco tempo que eu criei esse canal, e aqui nesse canal eu trago diariamente, né, ou toda semana, vídeos como esse que você assistiu, tentando ajudar as outras pessoas. Como eu disse para você, eu sinto que é o meu chamado e por isso eu estou aqui. Então, se você gostou, por favor, também se inscreva aqui para receber mais vídeos como esse, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo, ok? Tamo junto.